Saudações, catequistas, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês? Acertando aqui, ajustando, para a gente começar. Quase toma um tombo aqui, vocês viram? Foi só o celular. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Vamos dar início ao nosso quadro de catequista para catequista. Boa noite, Thaís. Boa noite, Nanda. Seja bem-vinda. Vão escrevendo aí para mim se está tudo bem o som, se está saindo normal, se está tudo bem. Gessiandro daqui a pouco chega. Boa noite, Sandra. Tudo bem contigo? Paz e bem a todos que estão chegando. Gessiandro, ele tá a caminho. Ele tava... Deu um pouquinho, atrasou um pouquinho. Conta de transporte, mas ele já tá chegando para nossa live. Daqui a pouco ele tá aqui. Ah, beleza. Tá ótimo o som. Vamos esperando o pessoal chegar. Daqui a pouco o Gessiandro ele chega. Boa noite, Patrícia, minha amiga. Chegou, Nanda. Chegou o frio aqui, tá bem friozinho, viu? Bem friozinho. Deu uma gelada agora. Quem mais tá chegando? Acho que é Gleice. Tá chegando, Marina. Sejam bem-vindas. Pois esfriou bastante, deu uma queda na temperatura hoje. Bem grande, mas tudo fechadinho aqui em casa. Ó. Fechadinho para entrar um pinguinho de vento aqui. Essas são as vantagens, né, da gente poder fazer esse serviço de casa, né, poder fazer evangelização. Bem mais fácil, né? Paulo atravessava umas tormentas, uns navios que naufragava e eu aqui no bem bom, né? E às vezes reclama ainda, né? Tá louco, viu? Amanheceu com 7 graus. Meu Deus, Santa Catarina, olha só. É frio, hein, Nanda? Meu Deus do céu. Suelen, seja bem-vinda. Que legal você por aqui. Nossa amiga da Cristã Games. Ela já esteve com a gente numa live. Conversou bastante com a gente sobre o lúdico, né, na catequese, na família. Foi bem legal essa live. Quem não assistiu, se tem algum catequista aqui que não viu, pode procurar no perfil tanto aqui da Catequese do Desenvolvimento Humano, quanto lá do Pensar Catequese, que vocês vão poder ver esta live com a Suelen, da Cristã Games. Boa noite, José do Carmo Marques, meu pai, lá de Cambuí, Minas Gerais. Frio aí, pai? Como que tá aí? Gelado? Meu pai mora num sítio que é um vale. É muito frio. É muito frio lá. Cambuí não é muito longe daqui de Jundiaí, não. É Minas, mas não é muito longe. Mas é frio, hein? É gelado. Genuína, Santana tá chegando também. Que bacana. Vamos dar mais uns minutinhos para a gente dar início ao nosso encontro de hoje. Sandra Estela, fica por aí, hein? Acho que eu vou te chamar depois para contar um caos para nós, contar um caos verídico. Depois eu te convido aí para você contar para gente, se você puder, uma experiência que você passou ontem na nossa sala de aula. Foi muito bacana, muito bacana. Depois eu conto pro pessoal aqui por cima e se você estiver por aí, eu vou te chamar. Se você topar, é claro. Pensei isso agora, porque tem a ver com o tema. Tem muito a ver com o tema de hoje.
Hoje então nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Nós sempre trazemos um convidado, o Gessandro também sempre está por aqui. Hoje ele atrasou um pouquinho, mas daqui a pouco ele chega, ele falou. Acabou de me mandar um áudio que ele está lá na rodoviária, estava pegando um carro para chegar até a casa dele. Acontece, são os nossos imprevistos, mas é tranquilo. Vamos lá? Vamos rezar então, gente? Antes de a gente fazer a nossa oração inicial, antes da gente começar, vá mandando. Sabe aquele aviãozinho aqui embaixo no Instagram? Manda para mais pessoas, para que muito mais pessoas possam participar, possam conhecer o nosso trabalho. Né? A gente está fixo aí durante toda a terça-feira agora, né, mandando material, conteúdo. Nós temos agora um grupo no Telegram. Depois eu coloco de novo nos stories lá para quem quiser entrar. Lá a gente sempre disponibiliza um mapa mental da aula, do encontro, né, que foi. Hoje eu vou disponibilizar para vocês, lá no nosso grupo no Telegram, depois que terminar, o material do nosso encontro de hoje e um teste, que nós vamos ter um teste para fazer hoje aqui, aí para você fazer na tranquilidade da sua casa. Mas eu vou mandar lá no nosso grupo no Telegram, tá? Então não deixe de entrar, não deixe de participar do nosso grupo. Terminando a live, podem correr lá nos meus stories, que eu vou colocar lá o caminho para entrar nesse grupo, tá bom? Quem ainda não participa. Vamos rezar então, meu povo? Vamos começar? Pegar a oração oficial que nosso amigo Gessandro escreveu, para que a gente possa entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe, somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor nos ensinou e ensinou aos seus discípulos, digamos cheios de confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, e confiando a ela nossas preces e nossa vocação de catequista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês que estão chegando aqui agora, talvez estão estranhando o nosso quadro hoje, né, de catequista para catequista. Já avisei o pessoal. O Gessandro vai chegar daqui a pouquinho, daqui a pouco ele está aí chamando. Mas eu já vou começando para a gente já ir adiantando um pouco o nosso assunto, o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo. Meus queridos irmãos, hoje eu vou trazer uma formação, que é uma formação que eu tenho ela muito no meu coração. Eu já, por diversas vezes, em diversos locais, em diversas comunidades, de forma online, presencial, eu já falei desta formação, eu já apliquei. Mas é uma formação que nunca se desatualiza. Ela sempre está presente dentro da nossa vida, da nossa história. Para quem viu o post hoje no Instagram, do Pensar Catequese, da Catequese de Desenvolvimento Humano, viu que o tema será o poder da escuta. Nós estamos vivendo em um tempo, em um mundo tão distante da escuta, tão longe desse escutar plenamente o outro,
que hoje eu quero trazer uma reflexão, olhando a figura, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e como ele ouvia as pessoas. Como é que ele se colocava diante das pessoas? Se nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos então ter um modelo. E se somos cristãos, o nosso modelo é o Cristo. Então é para ele que nós vamos olhar nesta preparação de hoje, nesse momento de encontro de catequistas aqui. Meus queridos amigos, nós sabemos que toda comunicação ela precisa ter alguém que emite um sinal, precisa ter um código comum, alguém que saiba decodificar isso e um receptor. Parece complicado, né? Mas é muito mais simples. Eu, no caso aqui, estou sendo o emissor. O meio, o código que nós estamos usando é a língua portuguesa, que nós entendemos, que nós falamos. E os receptores são vocês. Só que, no meio desse caminho, nem sempre essa comunicação ela é tão limpa. Muitas vezes esta comunicação ela é carregada de ruídos, de sinais, ela é carregada de maus entendidos, de frases mal faladas, ou, hoje em dia, né, mensagens de WhatsApp mal interpretadas, ponto fora de lugar, vírgula fora de lugar, dando um sentido completamente diferente daquilo que o emissor queria fazer. E todas as vezes que isto acontece, a mensagem não chega limpa, a mensagem não chega pronta até o outro. E, meus irmãos, isso tem acontecido muito nas nossas relações. Nas nossas relações familiares, marido e mulher, pais e filhos. Tem acontecido muitas vezes com os vizinhos, com outros parentes, com amigos. E infelizmente tem acontecido na catequese. Muitas vezes a nossa forma de comunicar, ela não é uma forma que atinge o coração de todos. Ela fica parada. Até sai da nossa boca algo, mas ela não atinge o coração. Muitas vezes porque nós passamos muito de nós mesmos e não passamos do Cristo. Muitas vezes porque não preparamos a catequese. Muitas vezes porque a catequese ela não teve um tempo adequado para ser preparada. E como isso machuca o coração. E como isso entristece quando a gente vê a catequese sendo feita de qualquer jeito. Vou imprimir uma dinâmica aqui para distrair, vou aplicar uma brincadeira aqui só para passar o tempo e acabar logo. Para entreter a criançada, para eles não fazerem tanta bagunça. Nós tivemos, acho que, 4 encontros aqui no De Catequista para Catequista, falando sobre a importância do lúdico. Tivemos uma contadora de história, tivemos 2 desenvolvedores de jogos, de brincadeiras, tivemos uma pessoa que usa o canto, mas tudo com sentido. Tudo fazendo parte da catequese. Não algo solto, não algo para entreter, não algo para passar o tempo, mas algo bem feito. Só que dentro deste processo existe algo muito importante que nós precisamos nos atentar. Nos atentar. Nós precisamos ter uma
uma consciência. Muitas vezes, o processo de escuta, ele não é tão claro para nós. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos preparar uma boa catequese. Nossa, mas qual o sentido disto? Qual o sentido de escutar para poder passar uma catequese? Pois é, faz muito sentido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o poder da escuta na comunicação. Todas as vezes que nós pulamos este processo de escuta, nós nos apegamos ao falar. E não sei se vocês perceberam, meus amigos, mas nós temos algo em nós que é muito assim. Desde criança, nós somos incentivados a falar. Fala papai, fala mamãe, fala tio, fala madrinha, fala padrinho, e as pessoas vão nos incentivando a falar. Todo o tempo. Mas escutar, nós não somos muito incentivados. E olha só que interessante. Às vezes que nós somos chamados a falar, a ouvir, é dentro de uma bronca, é dentro de um chamado bravo. Olha, escuta aqui, menino. Escuta aqui, menina. Então nós não temos muitas vezes esse incentivo pelo lado positivo. Ele é mais pelo lado negativo. E nós vamos nos esquecendo de ouvir. E aí entramos em relações das quais nós queremos somente falar. Somente falar. Mas é preciso parar e ouvir. Mas nós vamos pegar alguns exemplos de quem sabe ouvir. Nós vamos pegar o exemplo do Cristo. Como o Cristo, ele tem essa capacidade de ouvir. Como ele consegue, a todo momento, ouvir. E nós nos esquecemos de estar atentos, de abrir os nossos ouvidos. Então nós vamos ouvir duas palavras. Nós vamos ouvir primeiro uma do Evangelho de Marcos, na qual ele, através da sua palavra, ele liberta, da qual ele nos coloca para ouvir, e depois nós vamos ouvir uma palavra de um outro evangelho, do qual ele nos ajuda a entender a palavra. A Bíblia para mim, filha, por favor. Obrigado. Chegou na hora exata, filha. É isso, obrigado. Minha filha veio socorrer o pai. Ficou aqui preso dentro da filmagem, do espaço que a gente monta, e a Bíblia ficou do outro lado. Ela me salvou. Vamos lá. Vamos pegar, se vocês quiserem acompanhar, pode pegar o Evangelho de Marcos, o capítulo 7, Marcos 7, versículos 31 a 37. Marcos 7, de 31 a 37. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Às vezes não dá tempo de cumprimentar, passa todo mundo. Às vezes a gente fica dando um oizinho, falando, né, quando a gente está em dois. Como eu disse para vocês, o Gessiandro atrasou um pouco, mas ele logo chega. Pelo menos no finzinho, para falar um oi, ele vai chegar. Isso eu sei que ele chega. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo. Vamos lá. Marcos 7,
31, 37. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole, trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele, com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, e ele falava corretamente. Jesus proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais ele o proclamava. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, fez tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Meus queridos irmãos, olha que maravilha, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode libertar e curar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir as pessoas ao nosso lado. É Ele que pode entrar em nossa vida e mudar as relações. É Ele que pode entrar em nós, catequistas, e permitir que a gente ouça o que os nossos catequizandos têm a dizer. Eu não sei vocês, mas talvez vocês já tenham visto catequeses que às vezes são verdadeiras aulas. Pouco se ouve. Pouco se permite que as crianças falem. Lousa, escrever, copia. Vou contar um segredo para vocês. Lá na Sibéria, isso não acontece no Brasil não. Tem catequista que dá prova para ver se o catequizando aprendeu. Mas não é aqui no Brasil não, fica tranquilo. E olha o quanto nós precisamos pedir para Jesus libertar os nossos ouvidos para mais ouvir. As crianças têm muito a dizer. Nós precisamos desta sensibilidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esta sensibilidade. O Fernando faz um comentário aqui. Boa noite. Me senti chamado a me tornar um pescador de almas. Quero me qualificar o suficiente para atender bem este chamado. É disso, Fernando, que nós estamos falando, justamente. Deste abrir os ouvidos para permitir que Jesus entre em nossa vida. E olha a consequência que interessante quando nós lemos esta palavra. Jesus ele cura os ouvidos daquele homem. E o que acontece com ele? Ele começa a falar. Peraí, mas Jesus cura os ouvidos, toca a língua dele, ele começa a falar? Este é um grande sinal para nós, que nós precisamos aprender a ouvir o Cristo para poder falar do Cristo. E o que ele fazia? Ele anunciava. Jesus até falou para eles, olha, para de falar aí que eu curei vocês, né? Para não criar esse tumulto, acontecer tudo. Mas quanto mais Jesus falava, mais ele pregava e anunciava a cura que Jesus tinha feito. Imediatamente abriram-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu. Sabe, às vezes que nós não conseguimos dar uma catequese, às vezes que nós não falamos, às vezes que nos sentimos presos, é porque nós não pedimos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não pedimos a presença do Senhor Jesus em nós, para que possamos falar. É preciso estar colado os nossos ouvidos em Jesus. Porque senão nós acabamos dando de nós mesmos. Então este é o primeiro processo. A primeira cura. O primeiro encontro com o Senhor é o de libertação dos nossos ouvidos. E tomara, meus irmãos, que nós catequistas
tenhamos o coração liberto. Tenhamos o coração liberto para ouvir, porque nós ouvimos com o coração e com os ouvidos. Que nós consigamos ter aberto. Vamos seguir. Alguns pontos para reflexão. Primeiro deles, escutar é sempre um processo. O que significa isso? O Evangelho de Marcos, se vocês perceberam, a gente já comentou em algumas formações, quem já acompanha a gente há mais tempo sabe disso. O Evangelho de Marcos, ele é carregado de simbologias. Ele tem muito símbolo. Então esse pegar a saliva e tocar os ouvidos é Marcos que escreve para os romanos, mostrando alguns costumes dos judeus. Dentre eles, o da saliva. Os judeus acreditavam que a saliva ela tinha o poder de cura. A saliva de uma mãe, de um pai, tinha um poder de cura sobre as pessoas. Sobre aquela criança que, por exemplo, a criança ralou o joelho, a mãe passava saliva. Era costume. E o que Cristo faz? Ele faz saliva para abrir os ouvidos. Então é cura. Então a cura passa por esse processo de permitir a aproximação de Jesus. E dentro desse processo, olha que interessante. Para despertar o verbo, para liberar a palavra, é preciso libertar os ouvidos primeiro. Lembra do padre Erickson que passou aqui com a gente? Catequista que não se forma, deforma o seu catequizando. Catequista que não se forma, deforma o seu catequizando. É que o Fernando falava aqui na mensagem agora há pouco. Precisa se capacitar, precisa estar com os ouvidos atentos, precisa estudar. Vocês me veem bastante dando formação, mas eu estudo muito, eu busco muito outros. Formar, aprender, estudar. Hoje mesmo já fiz uma aula, aprendi muito. Estava estudando a sociedade e o povo de Israel. Desconheci alguns fatos, fiquei fascinado com o que aprendi. Estava vendo aquela parte da monarquia, de Saul, Davi, Salomão. Maravilhoso. Coisas que eu não conhecia. Vou aprendendo e conhecendo mais. Então, o catequista que não se forma, deforma o seu catequizando. E olha que interessante. Um outro ponto ainda da escuta como um processo. Os surdos, às vezes, e na grande maioria das vezes, os surdos eles não são mudos. Eles apenas não aprenderam a falar. Porque não ouviu, não consegue falar. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes não conseguimos falar do Senhor porque não estamos ouvindo o suficiente. Não estamos estudando o suficiente. Não estamos olhando para a palavra o suficiente. Então, ficamos presos ao pequeno conhecimento que temos. Depois, vimos primeiro que a escuta é um processo. Depois, a curiosidade pelo outro. Gessendro chegou. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu achar. Daqui a pouco eu peço de novo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gessandro. Paz e bem. Paz e bem. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Cheguei atrasado, mas deu tempo de chegar. Eu falei pro pessoal, falei assim, ele vai chegar atrasado, mas eu conheço a Gessandro, ele vai chegar. Tá certo, então. Pode Legal. dar continuidade aí, tá? Então, o segundo ponto, que nós estamos falando do processo de escuta, o primeiro é entender que a escuta é um processo, depois, a curiosidade pelo outro. Como é importante ter curiosidade pelo outro. Lembra aquela musiquinha do Roberto Carlos? Como vai você? Eu preciso saber.
da sua vida. Às vezes nós não queremos saber da vida do outro. A gente cumprimenta, oi, tudo bem com você? E aí? Mas a gente não espera uma resposta. É só um automático. É só uma coisa automática. Eu não quero saber. Ou uma outra experiência ainda. Já aconteceu com vocês andando pela cidade, pelo centro da cidade, assim? Alguém te entrega um panfleto e você nem vê quem foi que te entregou? Você não sabe nem se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um jovem, se é alto, se é baixo. Você nem viu. Nós não olhamos para as pessoas mais. Eu não sei se tem gente que mora aqui em condomínio. Às vezes a gente entra no elevador, tem aqueles que nem cumprimentam, né? Nem falam oi, nem um oizinho, é vizinho de lado. E não fala nada. Mas como nós precisamos ter para sairmos desta sociedade invisível? E o mais agravante, às vezes chegamos dentro da catequese e fazemos como que aquelas crianças ou aqueles jovens são invisíveis. Eu preciso apenas aplicar aquilo que eu coloquei. Preparei minha catequese, meu data show, minha dinâmica, minha leitura bíblica. Eu estou cego para aquilo. Eu não percebo o que tem ao redor. Imagina se tem ali uma criança chorando, uma criança triste, uma criança cabisbaixa, uma criança que presenciou uma cena ruim, pais que estão se divorciando, e eu ali todo feliz jogando minhas bexigas da dinâmica para o alto, ao invés de parar e ouvir aquela criança. Ao invés de trazer o grupo para aquela catequese e mudar completamente o tema e ajustar para aquilo que está acontecendo. Ah, mas eu preciso cumprir o cronograma da catequese, senão a coordenadora vai ficar brava comigo. Esqueça isso. Esqueça isso. Curiosidade pelo outro, olhar o outro, amar o outro, para que a gente não viva em uma sociedade invisível. E depois, nós temos um papel de líderes, de catequistas, como agentes de escuta. Sobretudo, o catequista é um agente de escuta. Escuta os pais, escuta as crianças. Vocês se lembram? Acho que foi... Quem foi que deu esse testemunho agora? Está me falhando a memória, Gisele. Não sei se foi a Gislene, que ela, em uma visita à casa da criança, tinha uma situação bem dura lá de divórcio, tudo, e os pais se reaproximaram, voltaram. Eu tô tentando Foi lembrar se foi a um desses Gislene episódios. ou a Luzia. É, Acho que foi a Luzia. acho que foi a Luzia. Acho que Luzia. foi a Luzia. Então são cenas da escuta. A Nanda está dizendo que foi a Nádia. Luzia Nádia. Isso mesmo. Olha só quanta coisa, gente. Através do poder da escuta. Então é muito importante a gente ter esta capacidade de ouvir. Mas vamos entender um pouquinho? Eu trouxe para vocês, dá para passar ainda, dá tempo. Eu vou resumir um pouco, mas como eu disse para vocês, os que entrarem lá no grupo do Telegram vão encontrar um material. Eu vou mandar o material deste encontro de hoje e um teste. O teste que eu vou mandar para vocês é o seguinte, é para saber se você vai fazer um teste, você vai responder algumas questões para saber se você é um bom ouvinte. Ele é muito válido. Esse teste eu aplico dentro dos cursos de liderança que eu dou. Esses que vocês veem aí pelo Instagram, eu vou dar para vocês esse teste. E vou dar um material também falando sobre todo esse tema que eu estou lendo hoje. Vamos lá. Então agora que nós entendemos um pouco o processo da escuta, eu quero passar para vocês os 4 níveis de escuta que existem. Vou passar de uma forma um pouco rápida, mas vai dar para assimilar. Vocês vão conseguir entender. Que eu ainda quero chamar a Sandra, que vai falar com a gente um pouquinho sobre um testemunho, um acontecimento. Eu vou introduzir
depois ela no final para que ela fale com a gente. Vamos lá. O primeiro nível de escuta que existe é um nível chamado piloto automático. Vocês já ouviram falar desse nível piloto automático? Sabe quando você está em casa e você está para sair e você fica procurando assim, meu Deus, cadê meu óculos? Onde está meu óculos? E o óculos está aqui. Ou você está com a chave do carro na mão perguntando, ué, cadê a chave do carro? E a chave está na mão ou está no bolso. E cada vez mais nós estamos vivendo neste nível de piloto automático. E o agravante de tudo isto é quando este nível de piloto automático invade a nossa escuta. A partir daí nós não escutamos mais o outro. Sabe quando a pessoa termina de falar, falou e você... Quê? Ou ainda, quando você fala e a pessoa olha para você com aquele ar assim, nossa, eu não escutei nada do que você falou. E fala assim, que foi? É uma sensação de desprezo, né? Eu até brinco quando eu estou dando essas palestras. É melhor que a pessoa te brigasse com você e te xingasse e falasse, eu não quero te ouvir. Pelo menos você já sabe a posição dela, que ela não quer te ouvir, do que esta posição de desprezo. Ela é pior. Se você já sabe que a pessoa não quer te ouvir, ponto. Tá ali. Vamos tentar resolver isso de outra forma. Tá claro, ela não quer me ouvir. Agora aquela pessoa que está com o smartphone aqui na mão. Uhum. Ah, tá. Beleza. Uhum. E o que você acha? Do quê? O que você está falando? Então a gente fica neste nível de escuta do piloto automático. Então é preciso a gente sempre, quando entrar em uma conversa, tomar consciência de que nós temos uma outra pessoa diante de nós e precisamos fazer algo que é mágico. Sabe o que é mágico, meus irmãos? Algo que é fantástico, que está fora de moda. Olhar nos olhos. Fora de moda. É olhar no celular. É olhar para o lado. É desviar a atenção. Escreve para mim aí embaixo se vocês já perceberam ou se já fizeram isto, esse piloto automático. Escreve, eu já caí no piloto automático. Pode escrever aí. Pode ver como a gente já fez isso. O segundo nível de escuta. Nós temos um segundo nível de escuta, que é a escuta objetiva. Sabe qual que é essa? Essa é aquela da 5 pedras na mão. Marquei uma reunião de catequistas. Tem umas verdades para falar para os outros catequistas. E aí eu já vou completamente armado. Eu vou falar isso, 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 isso e isso. Você já vai fechado para ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes, o outro está até em um movimento de pedir desculpas, de se reconciliar, de tentar acertar as coisas, só que você está tão cego e surdo que você não ouve, porque você já vai com aquilo. Ah, hoje eu falo. Ah, hoje, como que é? Eu vou lavar roupa suja. Hoje é comigo. Se falar isso, vai levar, vai escutar. E falar isso para o pároco, para os pais, até para os jovens, para as crianças, não perdoa ninguém. Então, este é um nível perigosíssimo de escuta. Se no primeiro nível do piloto automático a característica principal é o desprezo, neste é a vingança, a agressividade, a falta de se colocar no lugar do outro. É perigosíssimo. Porque, como eu disse, e volto a repetir, às vezes o outro está em um movimento de perdão. O outro está em um movimento de voltar. E eu estou totalmente agressivo ali. Então, muita atenção.
principalmente nas reuniões difíceis, reuniões de planejamento, reuniões de encerramento. Às vezes a gente vai muito com a nossa ideia fixa e não está preparado para ouvir o outro. Depois, o terceiro nível de escuta. Aí as coisas começam a melhorar. É o nível de escuta empática. Neste nível de escuta, eu já consigo parar e dar atenção para o outro. Eu já consigo ouvir, sintonizar com a pessoa, olhar nos olhos, ouvi-la. Eu já consigo estar na mesma sintonia. Porque às vezes nós não estamos na sintonia. Às vezes a pessoa está contando uma coisa séria pra gente, dura, e nós estamos com o celular na mão, vendo um meme engraçado. E aí você está com aquele ar de riso, e a pessoa está te contando algo complicado. Então falta essa sintonia. Ou a pessoa está falando contigo, você está fazendo a listinha do mercado. Enquanto a pessoa fala, você está lá, nossa, eu preciso pegar, acho que meio quilo de batata dá, um peito de frango, né? E vai fazendo aquilo na cabeça. E a pessoa falando. Aqui na escuta empática, não. Eu já estou mais atento. Eu já estou mais pronto. Já estou mais disposto a ouvir. Se a pessoa se sentou, eu sentei também. Estou na mesma direção. Mas dá para melhorar. Dá para ser melhor. E aí nós falamos da escuta generativa. E eu disse para vocês que eu ia trazer o exemplo do Cristo. Eu não vou ler a palavra, mas eu vou contar a palavra. Sabe quando aquela mulher, a samaritana, se aproxima de Jesus? Ou melhor, ela está no poço de Jacó e Jesus chega e pede para aquela mulher: dá-me de beber? Aquela mulher, ela se estremece toda porque um homem não samaritano se dirigindo a ela. Podemos dizer, está tudo errado. Está tudo errado. E ela se surpreende com esta atitude do Cristo. Então, ele começa a falar com ela. Eles começam a ter um diálogo. E ele pede de beber. Aquela mulher, ela está ali em um horário que não é comum de se buscar água. Era por volta do meio-dia. O horário de buscar água é pela manhã, para já dar conta das tarefas domésticas, de preparar o café da manhã, de preparar o almoço. Porque quando a gente estuda um pouquinho a organização do povo judeu, como eles ficavam, a gente sabe que o poço, a água, ficava sempre longe do acampamento. Não era perto, para não misturar, para não sujar o lençol daquela água, né? Para que não houvesse contaminação. Então era longe. Então Jacó tinha feito aquele poço há muitos e muitos anos atrás, há muito mesmo, e ficou ali, e eles buscavam água ali para cuidar do rebanho, para fazer as tarefas de casa, para as coisas. Cedinho. Aquela mulher foi à tarde. Então Jesus, como tinha a percepção, ele falou, algo tem aí. Por que é que ela veio fora do horário? Para não ouvir os diz-que-me-disques, os sete maridos. Claro que existe uma outra interpretação, e talvez vocês conhecem, dos sete deuses que eles adoraram, mas aqui a gente traz uma outra interpretação. Ela não queria ouvir aquilo. Então Jesus, percebendo, ele se coloca como agente de escuta. E aquela mulher sai dali renovada, querendo a água viva que é o Cristo. Talvez seja o único objetivo que a gente tenha que ter, ou melhor, é o único objetivo que nós temos que ter em nossa catequese.
que as crianças saiam dali querendo a água viva, que é o Senhor. Mas olha que interessante, foi a partir de um processo de escuta. Foi a partir de um processo de se colocar, olha, o que essa mulher tem a me dizer? Chega um determinado momento que ela se confessa com o Senhor. E Jesus fala, falastes bem, tiveste 7 maridos, mas nenhum é dos teus. E ela conclui de uma forma maravilhosa, dá-me então desta água de beber, dá-me desta água. Jesus foi ao encontro. É isso que nós precisamos fazer, ir ao encontro dos nossos catequizandos. Não nos contentarmos com uma horinha de catequese. Não nos contentarmos com este pequeno momento. Mas entendermos que a catequese é um pouco mais. E faltam agora 15 minutos, Gessiandro. Eu vou trazer uma amiga. Isso foi até ontem que aconteceu. Ontem eu estava aqui no Santuário Diocesano. Eu estava dando o curso de Cristologia. E a Sandra, que está participando aqui com a gente, ela sempre está com a gente aqui nas lives. Ela é catequista aqui no Santuário. Ela tá fazendo a formação de Cristologia. E ela contou algo ontem que mexeu muito comigo. Sobre esse desinstalar-se. Sair de si mesmo em prol do outro. Ela tem um dos catequizandos que é autista. E ela não tem formação, ela não é especialista em autismo. Aí eu vou contar para você, ela vai contar para nós um pouquinho aí o que ela fez e o que ela está fazendo aí para trabalhar com ele. Deixa eu achar a Sandra aqui. Sandra, cadê você? Achei. Te mandei um convite, Sandra. O que ela aparece aí. Ai, peraí. Câmera virada. Peraí, vou virar. Peraí, gente. Nossa, Sandra, nunca aconteceu isso com a gente. Não, eu não sei mexer nisso aqui. Peraí, gente. Meu filho tá ajudando. Vira e mexe, eu mostro a frente da minha casa aqui também. Oi, gente. Agora sim. Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Desculpa aí, hein? Imagina, Eu vim pro quarto para ficar mais sozinha, virou tudo. Mas tá tudo em ordem. Tudo bom? Tudo bem, Sandra. Que legal. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho do meu autista, né? Do meu menino. O Davi tem 9 anos, ele é um grau bem alto de autista, né? Ele não fala, é muito difícil a comunicação dele, ele não tem comunicação visual, nada. E a gente está no início da catequese ainda, nós estamos no 6º encontro, e quando eu soube que ele vinha para a minha turma, eu fiquei muito insegura, porque falei, poxa vida, eu nunca tive um catequizando autista, e agora o desafio é imenso, né? Mas eu fui atrás, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ler, aí eu me senti insegura, aí eu resolvi conversar com o pessoal que cuida dele, as terapeutas, as fonoaudiólogas, né? E marquei um horário e fui até elas. E elas me passaram, né, coisas que eu não imaginaria que pudesse dar resultado. E no único encontro que eu tive com elas, que elas me alertaram em algumas coisas, eu trouxe para a catequese do sábado, que o tema foi de Corpus Christi, né? E eu precisava ter alguma coisa assim palpável para ele, porque elas pegaram muito assim, tem que ser palpável para ele. Trabalhamos assim com o tapete, confeccionamos o tapete, ele participou, ele pintou, ele colocou no chão. E finalizando a catequese, nós fomos até o Santíssimo. Chegou lá no Santíssimo, apresentei Jesus para eles, no sacrário, para todas as crianças, e ele ali, ele andando, porque ele não se senta, ele não fica quieto.
Enquanto eu conversava com todos eles, as crianças todas sentadas, eu falei, pessoal, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Jesus, vamos pedir o que a gente tem que pedir. Tudo quietinho, bonitinho, gostosinho. De repente ele começou a andar pelo Santíssimo e ele chegou até o sacrário, colocou a mão e começou a falar em línguas. Ele nunca tinha falado na catequese. E ele começou, né, no som dele, ele com o terço numa mão e a outra no Santíssimo. Aquele momento, para mim, foi a coisa mais maravilhosa que podia existir, porque eu tive a certeza que ele estava entendendo o que eu estava falando, que ele sabia que Jesus estava lá. E quando falaram assim para mim, um autista não é capaz de compreender, né, que Jesus está na hóstia consagrada, eu sei que ele compreendeu que Jesus estava ali. Então, para mim, foi muito emocionante, muito. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei assim que tudo vale a pena. A gente tem que ser fiel a Deus. Deus está ali para fortalecer a gente e não desistir da caminhada. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus sustenta e nos dá força. E eu tenho certeza que ele vai receber esse sacramento no final da catequese, porque ele já sabe quem é Jesus e que Jesus está ali. Isso é o mais importante. Eu fico muito emocionada, muito, porque eu já sou catequista há 25 anos e eu nunca tinha tido um desafio desse. Para mim não está sendo fácil, mas eu sei que Jesus está ali me sustentando. E olha, gente, eu quero dar o depoimento para vocês no dia do sacramento da Eucaristia dele, que ele vai receber, porque ele deseja Jesus, ele sabe que Jesus está ali. Foi muito lindo, gente, muito, muito lindo. Não tem, sabe, nada que pague isso pra gente, nada. Foi maravilhoso, maravilhoso. Ontem eu me segurei, até hoje eu não. Não conseguiu, né? Hoje não. Ontem eu dei uma disfarçada, falamos outras coisas, voltei para a aula. A gente Mas foi muito. é impressionante, né? O que o Senhor pode fazer, né? Quando a gente se desinstala, né, Sandra? Mas olha, é que eu falo assim, é tudo muito gratificante, tudo muito gratificante. Então, eu falo assim, ser catequista é dar testemunho de vida, né? E esse é um testemunho que eu acho que, olha, nesses 25 anos, nunca tinha me acontecido isso. Nunca. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Lindo mesmo. E tem uma novidade, né? Tem uma novidade que eu não sei se você está sabendo, mas a terapeuta dele, né, do Davi, o nome dele é Davi, vai conversar com o padre no sábado, né? E elas querem dar uma formação para nós catequistas. Olha que maravilha. Que presentaço. Presentaço, presentaço. Então, eu falei assim, fui até elas e elas estão vindo até nós. Isso que é gratificante. Elas vão doar também o tempo delas em prol do nosso crescimento, né? Do nosso crescimento. Que maravilha. Olha que... Maravilha. E a gente tem mais, né, nas outras turmas de catequese, né? Também tem, mais uma criança autista. Não sei nas outras da paróquia se a gente tem. Essa a gente está falando é específica ali do santuário. A Sandra da catequese lá no santuário, todo sábado de manhã. Uhum. Né? E tem uma outra turma, tem uma outra criança autista. Mas veja, é essa mesma conversa de Jesus à beira do poço, né? É esse falando a língua dele, falando o que ele sabe, né? Depois eu vou colocar para vocês lá no grupo do Telegram. A Sandra me mandou a foto do tapete que eles confeccionaram de Corpus Christi. Eu mando lá para vocês verem também. Que eles fizeram para vocês verem que com pouco, com o simples, se faz muito, se faz muito. Uhum. E você vê como eu trouxe essas duas palavras hoje para vocês verem, né?
naquele momento Jesus tocou o ouvido, né, quando a gente falava do Evangelho de Marcos, tocou o ouvido. Ali foi o próprio menino que foi na direção de Jesus no sacrário e pôs a mão no sacrário para ouvir. E aí quando ele ouviu Jesus, ele falou. Olha o processo, olha esse processo. Então é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo, né? É imenso. Obrigado, Sandra. Imagina, Obrigado eu que pelo agradeço belíssimo vocês. testemunho, né? Imagina, a gente aprende muito, aprende muito. A gente tem que estar aberto para aprender Sempre. para poder doar depois, E o legal, né? o legal Obrigada. também é essa sua sensibilidade de o mundo dele, né? Dessa criança, como que ele aprende, como que ele faz, como que é o comportamento dele no dia a dia, você foi atrás, né? Isso Sim, que é legal porque você mostrou que o será com um conteúdo pronto, mas é de fato adentrar na vida dos nossos catequizandos de modo geral. antes de começar a catequese, eu já sabia que eu teria ele, né? Fui visitá-lo, visitei o pai, a mãe, fui conhecer a casa deles, fui conversar sobre ele, pedi ajuda à mãe, porque são 25 crianças na sala de catequese com ele, né? Aí eu pedi se ela podia me ajudar, se ela podia ir junto com ele, né? No caso de precisar levar ao banheiro, de beber uma água, e ela está junto conosco. Ela nos ajuda muito também. Então, eu falei, foi bom conhecê-los, né? E eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa família, muito grande. Eu tô achando que no São final da laços, né, catequese Sandra? vai ter ela como catequista e as pessoas as Então, profissionais que quem trabalham também. sabe, quem Então, sabe, eu já tô quem sabe. achando isso. É verdade, pode ser sim. E fica uma promessa aqui, pessoal, depois, nos nosso Instagram, o ano que vem, quando essas crianças fizerem essa primeira Eucaristia, vai ter foto do Davi aí, pessoalzinho, para vocês verem ele recebendo a Eucaristia. Vocês vão ver. Eu vou Vou me mandar uma lembrar. foto eu vou mandar uma foto, Rodrigo, porque toda semana eu mando um videozinho, né, bem assim dinâmico para ele assistir pelo tema da catequese. E a mãe dele sempre manda a fotinha dele assistindo os vídeos. Depois eu vou mandar para vocês verem a Que legal. belezinha. Maravilha. Tá bom? Tá bom. É isso, gente. Hoje, nosso de catequista para catequista foi um pouco diferente. Chamei na surpresa a Sandra. Não tinha É, combinado com ela. Mas eu fui me lembrando, no período da tarde, enquanto eu ia preparando, eu comecei a pensar. Aí ela entrou, falei assim, não, eu vou chamar, vou chamar. Eu conheço a Sandra, eu sei que ela é pau pra toda obra, não tem. Falei, a é Sandra isso vai aí. falar. A Sandra vai Legal. falar. Eu E gosto de falar. tamo junto, né? A Tamo gente junto, gosta tem que falar. de falar. E com Tem certeza que terão ouvir, não é outros, falar. e com certeza Isso. terão outros testemunhos também, né? Esses testemunhos da caminhada, né? Tem vários catequistas que estão recebendo criança com autismo e outras deficiências também, e esses testemunhos nos ajudam a estar próximo, a compreender um pouco mais, ir atrás, buscar conhecer mais a família também, e tudo isso ajuda, né? Isso mesmo. Ajuda. Desinstalar isso. É isso então, gente. Finalizamos aqui, mas eu quero convidar vocês a alguns passos agora. Lembra de tirar o print da nossa tela aqui, marcar a catequese de desenvolvimento humano, pensar catequese. Lembra do nosso grupo no Telegram. Terminando a live, eu vou colocar lá nos stories um caminho de novo para que vocês possam entrar nesse grupo que vai ter o material e vai ter um teste. Façam o teste e depois contam para a gente o que deu lá no teste. É um teste de escuta, se a gente tem ouvido bem, se a gente tem se posicionado para ouvir. É importante isso, né? Ajuda bastante, né? E
Esse tema é um tema que a gente dá para tratar na catequese, por exemplo, com jovens, o poder da escuta, até com criança adaptando, né? Porque a gente vem de uma sociedade agora que tem parado pouco para ouvir o outro. Então dá para a gente adaptar e trabalhar com eles também. Tem duas palavras, uma de Marcos, a outra lá quando falamos do Evangelho da Samaritana, então dá para encaixar bem na catequese. Certo, gente? Considerações finais, Gessiandro? Só peço desculpa pelo atraso, né? Que o dia hoje foi cheio, né? Resolvi fazer todas as provas da faculdade hoje, dei conta, e aí dormi no ônibus, acordei na rodoviária e falei, mas vai dar tempo de chegar e ainda entrar na live. Mas foi é um tema muito bom, depois eu vou assistir, né? Que eu peguei já no finalzinho, depois eu assisti. Mas é bem legal, assim, a nossa comunhão, Rodrigo, em falar assuntos semelhantes e parece que a gente combina até nos temas que nós vamos trabalhar. Porque você foi falando sobre escuta e a passagem de Jesus e a Samaritana, e uma das aulas que eu dei para os catequistas, né, do curso de Psicologia e Aconselhamento Pastoral, foi justamente trabalhando esse ponto da escuta ativa, e eu trabalhei justamente essa passagem de a Samaritana. Parece até que a gente ensaiou as falas. Eu tô até aqui com o material aberto. E aí eu fiquei achando engraçado por conta dessa união de pensamentos, essa conexão de buscar trabalhar esses temas que, para alguns, parece ser quando, na verdade, é um tema muito importante para a catequese, né? Nós temos que estar próximo dos nossos catequizandos, saber ouvir, saber acolher, né? Saber escutar, saber acolher, né? Também aconselhar quando for necessário. Então, são importantes porque nós, como catequistas, encontramos catequizandos que têm uma vivência de fé e tem outros que nem isso têm. E é preciso saber escutar o outro, é preciso se colocar no lugar, é preciso ir ao encontro, e enfim, né? Todos esses pontos eles são muito importantes para a nossa catequese e, acima de tudo, o testemunho, né? Alinhar tudo isso com o nosso testemunho de vida, aquilo que nós falamos tanto, né, nas lives, nas formações, é muito necessário. Pessoal que chegou depois, pode assistir a live que vai ficar aqui, vai para os nossos canais também o link do nosso canal oficial, né, quadro de catequista para catequista, tá no link da biografia do Instagram do Pensar Catequese. Mas, além disso, eu vou também compartilhar nos stories, como o Rodrigo vai fazer. Assim se torna um canal oficial onde vocês vão receber o material das lives e também, quando quiser assistir as lives, ao invés de estar procurando no YouTube ou no Instagram, lá no próprio canal você olha lá a lista de lives e clica na que você quiser assistir. E ainda também pode compartilhar com outras pessoas. Lá no canal nós, né, enviar o link para outras pessoas participarem também, entrar no canal, que é uma via ali de formação para vocês, para ajudar a formação de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só contar com a gente que nós estamos aí, né? Amém. Então, vamos encerrar pedindo que o Senhor abençoe nossa noite, o nosso descanso e a nossa missão de catequista. Que nós possamos de verdade sempre viver alimentados e muito próximos ao Senhor, alimentados pela Eucaristia, alimentados pela escuta da palavra, para que a gente esteja sempre atento, ouvindo ao Senhor e ouvindo aos nossos irmãos. Que a gente nunca pare de escutar, nunca pare de ouvir, para que assim nós possamos anunciar com muita alegria o reino de Deus. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, ensina-nos a ouvir, para que a nossa catequese possa dar frutos. Quais frutos? Que todas as nossas crianças e jovens possam pedir: dá-me de beber, dá-me desta água viva, esta água que é o próprio Senhor. Te pedimos, Senhor, ainda, por todas as crianças que são autistas, que possuem alguma limitação, para que eles possam, Senhor, encontrar catequistas dispostos a anunciar o reino. Te pedimos também, Mãe Maria, acompanha-nos, ajuda-nos. A Senhora que ensinou o Cristo a falar,
a senhora que ensinou Cristo a andar. Ajuda-nos também a andar e a falar as coisas do teu Filho. Tudo isso nós te pedimos, por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, gente. Boa noite, Sandra. Gratidão pela participação, né, que foi muito profundo no nosso coração. Obrigada. Muito obrigado. Deus te abençoe no seu ministério, na sua missão. Amém. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. E tchau. até terça-feira, mesmo horário. Até.